Olá a todos, sou o professor residente Matheus Nunes e a partir desse momento estaremos resolvendo questões da OBMEP de 2012, o nível 2, a segunda fase. Primeira questão. Mônica listou todos os números naturais de 5 algarismos que não terminam com zero. E, em cada um deles, ela colocou os sinais de adição, subtração, multiplicação e divisão entre os algarismos nessa ordem e calculou o valor da expressão obtida. Por exemplo, a partir do número 26.384, ela obteve 2 mais 6 menos 3, que multiplica 8 dividido por 4, que é igual a 2. E com o número 15.765, ela obteve 1 mais 5 menos 7, que multiplica 3, dividido para 5, que é igual a menos 2,4. A letra A. Qual foi o resultado obtido a partir do número 92.653? Com o número 92.653, Mônica obteve a expressão 9 mais 2 menos 6, que multiplica 5 dividido para 3. Efetuando a primeira multiplicação e em seguida a divisão, ou então a divisão e em seguida a multiplicação, nós temos que 9 mais 2 menos 6, que multiplica 5 dividido para 3, é igual a 9 mais 2 menos 10, que é igual a 1. Ou seja, o resultado que ela obteve a partir do número 92.653 foi 1. Letra B. Qual foi o maior resultado obtido por Mônica? Para obtermos o maior resultado possível, observe que a expressão é dada pela subtração de A menos B, como indicado abaixo, onde as pequenas caixas representam a posição dos algarismos do número a partir da esquerda. Aí o primeiro algarismo mais o segundo algarismo, menos a multiplicação do terceiro pelo quarto algarismo dividido pelo quinto algarismo. Assim, o maior resultado será obtido quando maximizarmos A e minimizarmos B. Para maximizar A, devemos escolher os algarismos, o algarismo 9 nas duas casas. A primeira da primeira posição, caso em que A, essa região aqui, é igual a 9 mais 9, que é igual a 18. Por outro lado, para fazermos B igual a 0, colocaremos na terceira posição aqui, colocaremos o 0 na terceira posição aqui, ou na quarta posição. Porque quando eu multiplico qualquer algarismo por 0, o seu resultado vai ser 0. E 0 dividido para 0 é 0. Então, dando continuidade, aí eu coloco o 0 na terceira posição ou na quarta posição de qualquer algarismo. Na outra posição, exceto o 0, na quinta posição. Logo, o maior número, ou o maior valor possível obtido por Mônica é 18 menos 0. Logo, o maior resultado que Mônica pode obter vai ser 18. Letra C. A partir de qual número Mônica obteve o menor resultado? E qual foi esse resultado? Utilizando o fato da expressão dada por A menos B, como a gente viu na alternativa anterior, como no item anterior, aí observe que o menor valor de A menos B é obtido quando maximizamos A, ou minimizamos A e maximizamos B. Como o número de 5 dígitos não começa com 0, o menor valor possível para A é 1.
ou seja, 1 mais 0, que vai ser igual a 1. Ou seja, se a gente analisar aquela caixinha anterior, ou aquelas caixinhas que tinha no item anterior, a gente colocaria 1 na primeira posição e somaria com 0 que eu colocaria na segunda posição. 1 mais 0 é igual a 1. Quando temos 1 na primeira posição e 0 na segunda posição, então, já para maximizarmos b, devemos maximizar o numerador e minimizar o denominador. Assim, acontece quando temos 9 na terceira e na quarta posição e 1 na quinta. Nesse caso, temos o seguinte. Então, b seria igual a 9, que multiplica 9, sobre 1, que seria igual a 81. Logo, o numerador, ou o número que fornece o menor valor para a expressão criada por Mônica é 10.991. E esse valor é a menos b, que é igual a 1 menos 1, que seria igual a menos 80. Aqui era para ter o sinal de igual, me desculpem aí. Segunda questão. Em uma folha de papel quadrada de área de 16 cm², branca de um lado e cinza de outro, foi dobrada como indicado na figura abaixo. O ponto 0, ou ponto O, é o centro do quadrado e M é o ponto médio do segmento AB. Aqui, como vocês podem ver, o ponto médio do segmento AB está representado pelo ponto M. Aí, dando continuidade. Letra A. Qual foi a área da região branca na figura 1? O quadrado originalmente tem 16 cm². Basta dividi-los em 16 quadradinhos de área de 1 cm para proceder com a solução. A primeira dobra deixa como parte não pintada uma região que equivale a 2 quadradinhos unitários. Portanto, a área da região pintada na figura 1, que é essa daqui, é igual a 12 centímetros, 12 centímetros quadrados, como a gente pode verificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Letra B. Qual é a área da região branca na figura 2? Ou seja, a área desses 4 quadradinhos aqui. A segunda dobra deixa como partes não pintadas 2 retângulos iguais, ou seja, esses 2 retângulos aqui, ó. Portanto, a área da região não pintada nessa segunda figura é igual a 2 mais 2, 2 cm² dessas duas figuras, mais 2 cm dessas, que é igual a 4 cm². Letra C. Qual é a área da região branca na figura 3? Ou seja, a área dessa região aqui com essa. As duas últimas dobras horizontais deixam em branco apenas 2 quadradinhos unitários. Portanto, a área da região não pintada, esses 2 quadradinhos aqui na figura 3, é igual a 1 mais 1, que é igual a 2 cm². Terceira questão. Cláudia gosta de montar sólidos colando cubinhos de aresta de 1 centímetro. Ela sempre usa um pingo de cola entre duas faces do cubinho que ficam em contato. Por exemplo, para montar o sólido ao lado, ela usou 7 pingos de cola. Aí, a lógica que ela utiliza para colar é a seguinte. Para contar os pingos de cola que usa para montar os sólidos, Cláudia começa contando quantos pingos de cola ela usa para fazer uma carreira de cubinhos. Para fazer isso, é preciso de um tanto de pingo. Ela precisa de tantos pingos quanto os cubinhos menos 1, ou seja, o total de cubinhos menos 1.
Assim, ela usa um pingo para unir 2 e usa 2 pingos para unir 3 e assim por diante. Ou seja, ela usaria 2 pingos para... Como é que ela utiliza 2 pingos para colar 3, ou 2 pingos para colar 3 quadradinhos, ela vai utilizar 3 pingos para colar 4 quadradinhos e assim por diante. Para unir duas carreiras, ou seja, no caso, vamos chamar isso aqui de carreira, ela usa o tanto de pingos quantos são os de carreira. Ou seja, se ela for unir duas carreiras que tem 3 cubinhos, ela vai contar quantos cubinhos tem uma carreira e vai colar. E vai adicionar o mesmo tanto de pingos de cola. No caso dessa daqui que tem 3, ela irá utilizar 3 pingos de cola para colar com outra carreira do mesmo tamanho. Aí assim sucessivamente, ou seja, ela vai usar ou para colar duas carreiras ela vai usar 2 cubinhos, ou para colar duas carreiras de 2 cubinhos ela vai usar 2 pingos, para colar duas carreiras de 3 cubinhos ela vai usar 3 pingos e assim por diante. Aí para formar camadas com a altura de 1 cubinho, como a gente vê aqui, ela junta carreiras iguais para formar uma camada 2×2, como está aqui. Cláudia une duas carreiras com 2 cubinhos cada, e o número total de pingos de cola é 1, que ela vai utilizar para colar esse, por exemplo, esse cubinho aqui com esse aqui, e vai utilizar 2 para colar essa carreira com essa. Então ela vai utilizar um aqui, aí outro aqui, ou seja, 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2. E vai utilizar 2 pingos para colar essa carreira nessa. Aí mais 2 vezes 1, que vai ser igual a 1 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 4. Ou seja, para colar essa figura aqui, ela vai utilizar 4 pingos. Aí para formar uma carreira 2×3, ela cola duas carreiras de 3 cubos, ou de 3 cubos cada. Assim, um total de 1 vezes 3 mais 2 vezes 3 vai ser igual a 7 pingos. Ou seja, para colar uma figura igual a essa, ela vai utilizar 7 pingos. Isso. Para formar uma camada 3×3, ela junta duas carreiras de 3 cubinhos cada e em seguida mais uma carreira de 3 cubinhos cada. Um total de 2 vezes 3 mais 3 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12 pingos. De maneira semelhante, para formar uma camada 4×4, ela une 4 carreiras de 4 cubinhos usando 3 vezes 4 mais 4 vezes 3, que é igual a 2 vezes 3 vezes 4, que é igual a 24 pingos. Para uma letra A. Quantos pingos ela vai usar para montar um cubo de aresta de 2 cm? Começando com um cubinho, Cláudia usa um pingo para juntar um cubinho na face ao lado, como está representado aqui, e mais um para um cubinho da outra face vizinha ao lado e outra para a face vizinha de cima, ou seja, vão utilizar um pingo para essa e outro pingo para colar essa. Depois, 2 pingos para cada buraco, 2 laterais e um embaixo, ou seja, um aqui, outro aqui e outro aqui, os 2 laterais e um embaixo. E no final, mais 3 pingos para colar o último cubinho. No total, ela usará um para colar esse aqui, aí mais um para colar esse, mais um para colar esse, mais 2 para colar esse aqui, mais 2 para colar esse, mais 2 para colar esse aqui de baixo, e mais 3 para colar esse último, que vai dar um total de 12 pingos de cola. Letra B. Quantos pingos ela vai usar para montar um cubo de aresta 3 cm? Para montar um cubo de aresta 3 cm, ela vai colar 3 camadas 3×3 de cubinhos.
Como vimos anteriormente, para formar cada uma dessas camadas, ela vai utilizar 12 pingos. Logo, para montar as 3 camadas, ela irá usar 3 vezes 12, que é igual a 36 pingos. Cada camada tem 9 cubinhos. Para colar 2 camadas, ela precisa de 9 pingos. E para colar a terceira camada, mais 9 pingos. No total, irá usar 36 mais 2 vezes 9, que é igual a 54 pingos. Cláudia montou o sólido ao lado com 4 camadas de 5 cubinhos. Quantos pingos de cola ela usou? Para montar uma camada 3x3, Cláudia usou 12 pingos de cola. Para montar uma camada 5x5, ela usa 40 pingos de cola. E para montar uma camada 7x7, ela usa 2 vezes 6 vezes 7, que é igual a 84 pingos. E para colar um cubinho na camada, esse cubinho aqui vermelho, na camada 3x3, que é a camada amarela, ela vai utilizar um pingo. Para colar a camada 3x3, que é essa camada amarela, na camada de baixo, essa 5x5, ela vai utilizar 9 pingos. E para colar a camada 5x5, que é essa verde, na camada 7x7, que é essa azul, que está embaixo, ela vai utilizar 25 pingos. Portanto, o número total de pingos de cola que ela vai usar para montar esse sólido se dá da seguinte forma: 12 mais 40 mais 84 mais 1 mais 9 mais 25, que dá 171. Ou seja, para ela montar esse sólido aqui, ela vai ter que utilizar 171 pingos de cola. Quarta questão. Uma contaminação em uma tabela 5x5 formada por quadrados de 1 cm de lado propaga-se em estágios de acordo com a seguinte regra. Primeira regra: quadrados contaminados são indicados em cinza, permanecem contaminados no estágio seguinte. Um quadrado não contaminado, indicado em branco, torna-se contaminado no estágio seguinte quando tem pelo menos 2 quadrados em comum com quadrados contaminados. Caso contrário, permanece não contaminado. A terceira condição: a contaminação acaba quando não é possível contaminar novos quadrados. A letra A. Complete a figura ao lado, desenhando o terceiro e último estágio da contaminação nos respectivos tabuleiros. Observe que o perímetro da contaminação de um estágio é a medida do contorno da área contaminada. Por exemplo, o perímetro da contaminação do primeiro e do segundo estágio da contaminação ilustrada são respectivamente 24 e 20 centímetros, como mostra as linhas destacadas no item ou na figura do item A, ou seja, essas duas figuras aqui. Então, bora lá responder o primeiro item, o item A. A figura 1, essa figura aqui, indica com o número 3 os quadrados contaminados no terceiro estágio e apresenta o resultado da contaminação final desse estágio. Ou seja, no terceiro estágio, a contaminação estará como está apresentado aqui. Aí, já essa figura 2, ela indica os quadrados contaminados em cada estágio subsequente e mostra o resultado final da contaminação. No quarto estágio, esses quadrados que são listados com o número 4 serão contaminados. No quinto estágio, que tem o número 5, serão contaminados. E no sexto, que vai ser o último estágio, o quadrado que está com o 6 vai ser contaminado. Ou seja, o resultado final dessa contaminação é igual a essa segunda parte aqui da figura 2. Escreva o perímetro da contaminação do terceiro e do último estágio da contaminação do item A. O perímetro da contaminação do terceiro e do último estágio, que está destacado aqui na figura 3, são ambos iguais a 18, que correspondem a 8 na horizontal e 10 na vertical.
Aí observe o seguinte, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na horizontal. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na vertical. E a mesma coisa acontece nessa segunda parte da figura. Eu tenho ó, 1, 2, 3, 4. 4 em cima e 4 embaixo é igual a 8 na vertical. E na horizontal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5 é igual a 10 na vertical. Letra C. Desenhe um estágio com apenas 5 quadrados contaminados tal que, ao final da contaminação, todo o tabuleiro esteja contaminado. Tipo assim, para você responder essa questão, você tem várias configurações com 5 quadrados que levam a completar a contaminação. O mais simples é formado por 5 quadradinhos na diagonal, como vou demonstrar a seguir, ó. Observe o seguinte, se eu tenho 5 quadradinhos na diagonal contaminados, observe que todos aqueles que têm contato com 2 quadradinhos contaminados serão contaminados também no próximo estágio. Então, se esse aqui é meu primeiro estágio, segundo estágio, esses aqui serão contaminados. No terceiro estágio, esses serão contaminados. No quarto estágio, esses aqui serão contaminados. E no quinto e último estágio, todos os quadradinhos serão contaminados. Logo, uma forma viável de você responder essa questão é você traçar a contaminação na diagonal, nos quadradinhos que estão na diagonal do quadrado. Letra D. Explique por que o perímetro da contaminação nunca aumenta de um estágio para o estágio seguinte. Ao se apresentar um quadradinho da contaminação, cada lado exposto, ou seja, não em contato com outros quadrados, faz o perímetro da contaminação aumentar de uma unidade, enquanto cada lado em contato com o perímetro faz o perímetro diminuir em uma unidade. Portanto, a variação do perímetro da contaminação é igual à diferença entre o número de lados expostos e o número de lados em contato. Como o quadrado deve ter pelo menos 2 lados em contato com outros quadrados para ser contaminado, esta diferença é sempre menor ou igual a zero. A tabela abaixo mostra os 3 casos possíveis, ou os 3 casos possíveis. Ó, primeiro aqui, ó, com 2 lados contaminados, eu vou ter 2 lados expostos e a variação do perímetro vai ser zero. Com 3 lados em contato e um lado exposto, a variação do perímetro vai ser menos 2. Com 4 lados em contato e 0 lados expostos, a variação vai ser de menos 4. Letra E. Explique por que não é possível contaminar todo o tabuleiro a partir do estágio com menos de 5 quadrados contaminados. Quando todos os quadrados estão contaminados, o perímetro de contaminação é igual a 4 vezes 5, ou seja, 20. Por outro lado, o perímetro de contaminação com n quadrados é no máximo igual a 4 que multiplica n, que ocorre quando n quadrados não tem lados em comum. Como o perímetro da contaminação nunca aumenta, para que esta contaminação seja capaz de contaminar todo o tabuleiro, é necessário que 4n seja no mínimo igual a 20, ou seja, n deve ser no mínimo igual a 5. Quinta questão. Juca quer pintar os algarismos do número 2013 como na figura abaixo, de modo que cada região pintada com uma das cores branca, cinza ou preta e que as regiões vizinhas
tenham cores diferentes. Ou seja, se ele pintar essa parte aqui do 2 de uma cor, essas outras duas partes terão que ser de cores diferentes. Observe que Juca pinta o algarismo de número 2 de 3 vezes 2 maneiras diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode pintar o algarismo 1? O algarismo 1 possui duas seções, a seção A e a seção B. Para pintar A, há três possibilidades, branco, cinza e preto. Já para pintar B, eu vou ter somente duas opções, porque uma das opções foi utilizada para pintar A. Logo, pelo princípio da multiplicação, o algarismo 1 pode ser pintado de 3 vezes 2 maneiras, que é igual a 6 maneiras distintas. Ou seja, para pintar o número 1, que tem duas secções, eu tenho 6 maneiras distintas. Letra B. De quantas maneiras diferentes Juca pode pintar o algarismo 3? Iniciamos observando que há 3 opções para pintar A. Ou seja, posso utilizar qualquer uma das 3 cores para pintar A. Depois que eu pinto A, há 2 possibilidades para pintar B. Depois que eu pinto B, eu terei somente uma possibilidade para pintar C. Quando eu for pintar D, eu vou ter 2 possibilidades. Ou seja, eu vou poder utilizar a cor que eu utilizei em A ou a cor que eu utilizei em C. E a mesma coisa com E, a seção E. Eu vou ter 2 possibilidades para pintar ela também, que é o que eu utilizo, a cor que eu utilizei em A ou a cor que eu utilizei em B. Assim, pelo princípio da multiplicação, nós temos 3, que é a quantidade de possibilidades para A, vezes 2, que é a quantidade de possibilidades para B, vezes 1, que é a quantidade de possibilidades para C, vezes 2, que é a quantidade de possibilidades para D, vezes 2, que é a quantidade de possibilidades para E, que ao todo dá 24 possibilidades. Ou seja, eu vou ter 24 maneiras distintas de pintar o algarismo 3. A letra C. De quantas maneiras diferentes Juca pode pintar o algarismo 0? Para o algarismo 0, nós vamos discutir 2 casos. As cores A e B coincidem. Nesse caso, há 3 opções de cores para A e B, e restam 2 opções de cores para C e 2 para D. Assim, pelo princípio da multiplicação, o algarismo 0 pode ter 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 12 maneiras distintas. Aí, no segundo caso, as cores de A e B são diferentes. Nesse caso, eu tenho 3 opções para pintar A, e para cada uma dessas, há 2 opções para pintar B, restando apenas uma opção para pintar C e também D. Assim, pelo princípio multiplicativo, o algarismo 0 pode ser pintado de 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, 6 maneiras diferentes. Segue que o princípio aditivo, que o algarismo 0 pode ser pintado de 12, que é o que a gente obtém no caso A, mais 6, que é o que a gente obtém no caso B, no segundo caso, que vai ser igual a 18 maneiras distintas. Ou seja, eu posso pintar 0 de 18 maneiras distintas. Letra D. Escreva uma expressão numérica que permita calcular de quantas maneiras Juca pode pintar o algarismo 2013. Para pintar o algarismo 2, 0, 1 e 3, o 2 pode ser pintado de 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 12 maneiras diferentes. E o número de maneiras de pintar os demais algarismos já foi calculado nos itens anteriores. Assim, pelo princípio multiplicativo, há 12 maneiras para pintar o número 2, vezes 18 maneiras para pintar o algarismo 0, vezes 6 maneiras para pintar o algarismo 1, vezes 24 maneiras para pintar o algarismo 3.
Assim, eu tenho 31.104 maneiras distintas de pintar o algarismo 2013. Sexta questão. A professora de matemática organizou a seguinte brincadeira em sala de aula. Colocou os alunos em fila e pediu para o primeiro falar 3 números inteiros e positivos. A seguir, pediu para o segundo aluno somar 2 a 2 os números falados pelo primeiro aluno e falar os 3 resultados em voz alta. A brincadeira prosseguiu com cada aluno falando as somas 2 a 2 dos 3 números falados pelo aluno anterior. Vamos denotar que x, y e z os números ditos pelo primeiro aluno da fila. O esquema a seguir fornece os números ditos pelos alunos até a quarta fila, até o quarto da fila. Para o primeiro aluno, ele disse o número x, y e z. O segundo aluno disse x mais y mais x mais z e y mais z. O terceiro aluno disse 2x mais y mais z, 2y mais x mais z e 2z mais x mais y. Já o quarto aluno disse 3x mais 3y mais 2z, 3x mais 3z mais 2y e 3y mais 3z mais 2x. Letra A. Se o número falado pelo primeiro aluno da fila foi 2, 5 e 6, quais foram os números falados pelo terceiro aluno? Basta a gente fazer aquela tabelinha. Então, se o primeiro aluno disse 2, 5 e 6, o segundo aluno vai falar 2 mais 5, que é igual a 7, 2 mais 6, que é igual a 8, e 5 mais 6, que é igual a 11. Ou seja, o segundo aluno vai falar 7, 8 e 11. Já o terceiro aluno vai falar 7 mais 8, que é igual a 15, 7 mais 11, que é igual a 16, e 8 mais 11, que é igual a 19. Ou seja, o terceiro aluno vai falar 15, 16 e 19. Logo, os números falados pelo terceiro aluno foram 15, 16 e 19. Letra B. Em outra vez que fizeram a brincadeira, os números falados pelo terceiro aluno da fila foram 13, 14 e 21. Quais foram os números falados pelo primeiro aluno? Então, bora lá. Sejam x, y e z os números ditos pelo primeiro aluno, o terceiro aluno da fila disse 13, 14 e 21. Então, com isso a gente pode supor o quê? Que 2x mais y mais z é igual a 13, 2y mais x mais z é igual a 14 e 2z mais x mais y é igual a 21. Somando as três operações, essas três aqui, a gente tem que 4x mais 4y mais 4z é igual a 48. O que nos leva a x mais y mais z ser igual a 12. Logo, 2x mais y mais z é igual a x mais y mais z, que é igual a x mais 12, que é igual a 13. E segue que x é igual a 1. Procedendo de modo análogo, obtemos que y é igual a 2 e z é igual a 9, como os números ditos pelo primeiro aluno da fila, ou seja, os números que o primeiro aluno da fila disse foi 1, 2 e 9. Letra C. Ao fazer a brincadeira mais uma vez, dois números falados pelo quarto aluno foram 48 e 61. Qual foi o terceiro número que ele falou? Sejam x, y e z os números ditos pelo primeiro aluno da fila, podemos supor que 3x mais 3y mais 2z é igual a 48 e que 3x mais 2y mais 3z é igual a 61. Substituindo essas equações, nós obtemos que z menos y é igual a 3, ou seja, z é igual a y mais 13. Aí a gente pega e substitui
Na equação acima, fica da seguinte maneira. 3x mais 3y mais 2y menos 3 é igual a 3x mais 5y mais 26, que é igual a 48. Aí, 3x mais 2y mais 3, que multiplica y menos 3, é igual a 3x mais 5y mais 39, que é igual a 61. Simplificando isso aqui, a gente obtém o seguinte, que 3x mais 5y é igual a 22 e que 5y é igual a 22 menos 3x. Aí da segunda equação, ou seja, essa equação de baixo aqui, nós vemos que 22 menos 3x deve ser um múltiplo de 5. O que só acontece se x for 4. Então, devemos ter que y é igual a 2, quer dizer, é igual a 5, quer dizer, é igual a 15. E o terceiro número que o quarto aluno falou é, então, 3y mais 3z mais 2x, que é igual a 3 vezes 2 vezes 3 vezes 15, mais 2 vezes 4, que é igual a 59. Ou seja, o terceiro número que ele falou é 59.